Deus te abençoe, Júnior, que o Senhor fale através da sua vida. Nós, Pai, oramos para que a tua palavra aqueça os nossos corações nessa manhã, que a unção do Senhor esteja sobre o teu filho e que tudo aquilo, Deus, que o Senhor colocou no coração dele, ele possa trazer para nós, debaixo da tua unção e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, amém. Que desafio, né? Eu acho que ontem Deus já estava trabalhando no meu coração, porque eu estava à noite em casa, aí eu já chutei um cantinho de uma porta lá, meu dedo ficou desse tamanho. E você sabe, quando a gente tem um teste de fé, né, desse jeito, quase quebrou minha unha do dedinho, pensei, ai, quebrou meu dedo. Falei, meu Deus do céu. E aquela dor muito boa, né? Irmãos, eu acredito, nós como igreja acreditamos também, que a gente vem falando de um novo tempo, mas os tempos já aconteceram na presença de Deus. Deus já construiu todas as coisas. E nós chegamos num ponto que Deus está trazendo, eu digo, a revelação de Deus para esses momentos na terra, de uma construção de uma igreja, de um processo de uma igreja, aonde ela vai ser realmente sem mácula, sem ruga e sem mancha. Essa igreja que é uma igreja santa, uma igreja que está buscando a face de Deus, independente do que está em volta de si. Eu queria que você abrisse a palavra em Salmo 46, 10. Mas antes de começar esse salmo, eu vou ler uma frase que mexeu muito com o meu coração essa semana, que é uma fala do Spurgeon. E eu estava ouvindo de uma moça da editora Fiel, que é uma editora sobre trabalho cristão. Salmo 46, 10, pode deixar aberto aí. E essa frase fala o seguinte: se houvesse qualquer circunstância para mim, e se fosse melhor do que aquela que eu estou vivendo hoje, Deus certamente já me teria colocado nela. Eu vou falar de novo. Se houvesse qualquer circunstância para mim, se fosse melhor do que aquela que eu estou vivendo hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Então, na circunstância que você está vivendo, não importa o que você está vivendo, na circunstância que eu estou vivendo, é a vontade de Deus. Isso talvez nos dá uma situação de conflito, de crise. E é onde a gente vai ver nesse salmo, no Salmo 46, 10, e uma sequência aqui de versículos que eu coloquei, que o Senhor foi colocando no meu coração durante esses dias. E esse salmo ele fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Por que o Senhor fala aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus? Quando ele fala aquietai-vos, é porque ele sabe que o ser humano passou por um processo, e nós vamos ver durante o trajeto dessa palavra, que nós temos uma alma barulhenta, nós temos dentro de nós barulhos, nós temos dentro de nós vozes, nós temos dentro de nós muitas vezes conflito, confusão, temos dentro de nós muitas coisas, e o Senhor está falando, olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, na verdade, o Senhor quer se revelar como Deus. O Senhor quer se revelar como Deus para as nossas vidas. E só que o primeiro ponto que ele fala fala comigo, aquietai-vos. Então fala assim, o primeiro ponto que o Senhor quer é que eu me aquiete. E é muito difícil se aquietar, é muito difícil. Eu não sei se para você, mas para mim é muito difícil. Se tivesse a pedagogia que existe hoje, a psicopedagogia, todo o processo pedagógico hoje, eu estaria alguns medicamentos sobre síndrome do pensamento acelerado. Minha mãe já me levou em fazer eletro na minha cabeça, porque eu era uma criança totalmente diferente dos meus irmãos. Eu não sei por que eu sou assim hoje mais calmo, mas eu não era desse jeito. Mas enfim,
Eu sempre fui uma pessoa barulhenta. Sempre, a vida inteira, desde pequenininho. E dentro de mim, esse barulho não passa, ele está aqui dentro. Só que o Senhor veio e trouxe essa palavra ao meu coração, e Ele fala assim: se você tem uma alma barulhenta, se você tem muitas vozes que estão fora e dentro de você, eu quero que você agora se aquiete. E aí vem o problema, porque como que eu vou me aquietar? Já acorda já na criançada, né? Já acorda já naquele barulho eu tenho que fazer isso, tenho um e-mail para responder, eu tenho isso. Na pista que eu vou do meu pequeno trajeto de 20 minutos, né? Que eu vou daqui a Guararapes, a minha cabeça vira um turbilhão de coisas que eu tenho que responder, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho resposta às vezes na pista do que vai acontecer. Então assim, é muito difícil às vezes você acordar às 5 da manhã, 5:30 da manhã, e você já tem dentro de você vários barulhos. E a gente pega o celular, ainda vai para o banheiro e ainda continua com barulho. A gente quer manter o barulho. Nós temos almas barulhentas, e principalmente o povo brasileiro, ele é barulhento. Então isso aí, essa palavra, é como se nós fomos treinados pelo pecado para não se aquietar. E nós vamos ver isso. Mas aqui nós temos uma ordem de Deus muito clara: aquieta-te, porque Ele quer falar. O Senhor quer falar, e agora a voz dEle, que ela tem que ser única em nós. A voz de Deus tem que ser a única voz em nós, e Ele quer falar, só que muitas vezes nós não conseguimos nos aquietar, por isso que nós não conseguimos discernir a voz de Deus. E esse é o grande problema que eu vejo hoje no mundo cristão. Eu digo mundo cristão porque você está vendo muitas coisas, que você está tendo acesso num celular, que não são coisas cristãs e que as pessoas acreditam que são cristãs. Nós temos visto muito entulho, muito lixo. E nós estamos vivendo um tempo de uma geração, e talvez a resposta desta geração é a pior resposta que tem, porque é a primeira vez na história de todo o processo tecnológico da humanidade que os filhos estão condicionados e os pais são mais inteligentes que os filhos. Por que você está falando? Porque o processo normal é que as gerações elas vão passando à frente, elas vão sendo mais inteligentes, elas vão estudando mais, e agora nós estamos com uma geração que está se retroagindo, ela está dando passos para trás. E nós temos hoje uma inteligência artificial que está treinando, debaixo das redes sociais, ela está treinando, isso eu estou fazendo parte, eu estou vendo isso de perto, e ela está treinando porque toda a rede artificial, toda a rede tecnológica, ela é limitada, ela começa no 0, ela termina no número, ela não é ilimitada, e o nosso cérebro ele é ilimitado, o nosso cérebro é criativo, a nossa vida é criativa, nós não temos um pensamento limitado. Para construir um processo onde a humanidade fica submissa a isso, precisa limitar a humanidade. Olha o que está acontecendo no planeta. Isso é a preparação do anticristo, mas essa não é a pregação. É sobre aquietai. Romanos 5:1, vamos lá. Romanos 5:1, vai lá no Novo Testamento. Romanos 5:1, ele está dizendo o seguinte. É uma palavra bem contundente, porque Paulo está em Roma, e Roma é um lugar de muita destruição de caráter, destruição ele exalta muito a carne, e Paulo está bem em Roma, e ele está escrevendo nesta carta. Olha o que ele escreve nessa carta, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé, a fé a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, temos paz em Deus. Como ter paz em Deus? Olha, Paulo está vivendo um lugar que é de muita perseguição, de muito ódio aos cristãos, muita morte, colisão romana, muita situação em cárcere, pessoas que são feridas, mortas pelo nome de Jesus, não que elas são mortas por Cristo, elas são mortas porque pregam a palavra, são pregadoras da palavra, e ele fala o seguinte: você foi justificado pela fé, por isso, tenha paz em Deus. Como ter paz numa guerra dessa?
E ele é contundente, ele vai falando dessa questão, ter paz justificado pela fé. A paz, nós estamos trabalhando a paciência esse mês. E a palavra paciência significa duas palavras. Paz com ciência. Eu estou ciente de paz. Quando eu fui operar o joelho, eu sempre conto essas histórias do joelho, porque me marcou muito. E eu fui para o centro cirúrgico, eles tinham marcado 13h, eu fui operado quase 7h. E eu fiquei no centro cirúrgico, tinha 10 pessoas para ser operadas do joelho. Inclusive uma criança de 11 anos estava do meu lado. E eu não era nunca chamado, eu estava ali. E você imagina como que eu fui paciente. Sem anestesia nenhuma. A única coisa que me ajudou é que me tiraram o óculos. Eu não podia entrar com óculos, com correntinha nem nada. Então, sem óculos, eu não enxergo nada. Eu só poderia enxergar o meu coração. E foi difícil. Foi muito difícil, porque eu via todo mundo indo, e gente ali chorando, e situação ali. Eu falei, meu Deus do céu, aquele centro cirúrgico parecia um mercado. De tanta gente, tinha 4, 6 salas, e gente sendo operada, e eu ali esperando. E naquele momento eu não podia fazer mais nada. Eu tinha que ser um paciente. Não tinha jeito. Eu ia sair correndo. Não tinha jeito. Já estava todo o processo. Eu tinha que só receber a anestesia. E, Senhor, faça o que o Senhor quer. E aí, quando você acorda de todo o processo, tem outro processo de paciência. Porque o seu organismo, ele não responde da forma que você quer. Meu joelho ficou enorme. No primeiro dia eu não senti dor, mas no segundo dia, a dor era intensa. E não havia o que tirava a dor. Eu sentia dor no osso cortado. E eu sentia dor no corte de 30 centímetros. Não estou exagerando. E ali ficou. E eu olhava para aquilo, doía mais ainda. A Luciana aqui, coitada, fiquei com dó da Luciana. Chegou um dia que eu estava tomando banho. Eu tive uma crise de choro, eu não estava aguentando de tanta dor. E ela não sabia o que fazer. Ela só falou, calma, vai passar. Vai passar. E é muito difícil, porque você está preso num corpo que não te responde da mesma forma. Mas enfim, eu tinha que ser paciente. Então a palavra paciência significa paz, é a ciência da paz. Só que não é a paz que a Bíblia está falando, não é essa paz que a gente está buscando aqui no mundo. No versículo 3, nós estamos lendo os capítulos 5 de Romanos, versículo 1, 2, vamos ler o 3 agora. Olha o que Paulo fala. E primeiro ele fala, a paz de Deus seja sobre a sua vida. E não, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Jesus Cristo, como se gloriar na tribulação? Sabendo que a tribulação produz o quê? Sabemos que a tribulação produz o quê? Fala bem alto. Perseverança, que em algumas traduções está escrito, paciência. Irmão, não vai chover para sempre na sua vida, a tempestade vai passar. Vai passar. Porque ele está dizendo que essa tribulação, ela vai produzir o quê? Perseverança. Ela vai produzir uma esperança com perseverar. Então, perseverar com esperança é a mesma coisa de paz com ciência. Eu vou enfrentar isso. E Deus vai fazer eu crescer, Deus vai fazer ele ser ouvido nesse momento. Por isso que eu entendia, ou estou começando a entender, que tudo coopera para aqueles que amam. A palavra não está dizendo que algumas coisas, a palavra não está dizendo que quando você compra um carro novo, que você compra uma casa boa, que você ganha um bom salário. A palavra não está dizendo que quando você é feliz, coopera. Não, a palavra está dizendo tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Inclusive a tribulação. Porque a tribulação, ela traz o quê? Paciência. Então, se eu entendo essa frase do Spurgeon, ele fala o seguinte, que o que você está vivendo hoje é o que Deus planejou para a sua vida. Se fosse algo diferente disso, Ele não ia te deixar viver isso. Ele vai te deixar viver outra coisa. Amém? Isso não é um consolo de fazer, então minha vida... Não é isso. É que é um trampolim, você vai sair disso. Eu vou sair disso. Amém? Nós vamos sair disso. Mas nós vamos sair disso em rumo a quem?
nós não podemos sair disso confiando aqui na terra, porque essa terra não vai ter nada para nós. Nós temos que olhar para Ele, porque se eu estou saindo disso, olhando para cá, tentando deixar minha conta gorda no banco, e a história das vacas gordas e vacas magras, mas não seguinte sentido. Eu não estou lutando para deixar um celeiro e tudo mais para eu ficar nessa terra. Foi uma direção de Deus para José naquele momento. Mas eu estou lutando para ter um tesouro nos céus, aonde as ruas, elas são de ouro. Por quê? Lá o ouro é insignificante, virou piso. E aqui não. Aqui as pessoas estão matando por ouro. E nós não podemos ser vendidos por essa ideia, ou ser comprados por essa ideia. Os dois sentidos. Então vamos lá. Quando você lê que gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Versículo 4. A paciência, ou a perseverança, ela gera o quê? Experiência. Ela gera uma experiência. Eu venci, porque o Cordeiro Santo estava comigo. Ele venceu por mim. Então ela traz uma experiência. Eu posso contar o testemunho. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Ou seja, a paciência é ter consciência de paz, de Cristo dentro de nós. Sermos pacientes mesmo diante de guerras, conflitos, tribulações, produz o quê? Paciência. Produz o quê? Esperança. Produz o quê? Esperança que vai trazendo o quê? A experiência de viver uma vida com Deus. E aí os meus pés não vão mais ficar fixos nessa terra. Porque conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Você vai ser um anunciador daquilo que Deus está falando ao seu coração. Não importa onde você está, não importa o momento que você está vivendo, você vai ser, a sua vida vai ser um outdoor de Deus nessa terra. As pessoas vão olhar isso. Eu pensava que a igreja, muitas vezes, ela tinha que ficar ouvinte. Muitas vezes eu fiquei ouvinte, mas o Senhor falou, você não é somente ouvinte, você tem que ser também aquele que vai praticar aquilo que está escrito nessa palavra. Porque a Bíblia fala, os sinais seguirão aqueles que... Não está falando para aqueles que, não vou ficar sentado ali, os sinais vão seguir. Não, eu tenho que crer, eu tenho que viver, eu tenho que passar por todo esse momento, porque vai gerar processos de Deus na minha vida. E eu vou ouvir a voz do Senhor. Amém? Então essa esperança é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A voz do Senhor dentro de nós nos leva a uma paz que está acima de todo entendimento humano. Aí você lê lá em Filipenses 4:7, não precisa abrir. A paz de Deus que excede todo entendimento humano. Não tem algo humano nesta terra que vai nos ensinar a paz de Deus. Só a voz de Deus que você vai ouvir. Ela vai te ensinar a paz. Amém, irmãos? Vocês estão vendo o sentido? Agora, como que Deus fala no nosso interior? Se o pecado quebrou essa ligação com Deus, como que Deus fala no nosso interior se nós temos tantas vozes, tanto barulho dentro de nós? E o pecado lá no Éden quebrou tudo isso, essa ligação. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. No capítulo 1, versículo 27, o Senhor está dizendo: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O que você leu nessa parte do versículo 28? Deus abençoou e lhes disse. Deus falou. Deus falou com quem? Deus falou com quem? Com o homem. Deus falava com o homem. E o homem ouvia Deus. Deus falava, o homem ouvia, e Deus respondia, e Deus
falava e o homem respondia. Então havia o quê? Um relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Então Deus lhe disse, Deus falou com Adão, havia um relacionamento, a voz dele era ouvida e respondida. Entendemos que havia um relacionamento entre Deus e o homem. O homem não precisava de mediador. Vou falar de novo essa palavra, que essa palavra ela é uma palavra difícil. Mediador. O homem não precisava de mediador. Irmãos, toda religião nesse planeta, toda, a não ser o cristianismo. O cristianismo está aqui, todas as outras religiões nesse planeta, todas. O homem tenta ser mediador entre o homem e a Deus. Sempre tem alguém que responde para Deus. Um guru, alguém vai responder. E as pessoas acreditam que esses homens são santos. E essas religiões todas ficam confusas, porque Deus não tem mediadores. Deus tem um só que morreu naquela cruz, que trouxe vida até o homem, porque Deus queria alcançar o homem. A única religião no planeta, o único processo que é o verdadeiro, todas as religiões é o homem buscando Deus, mediando. A única que Deus busca o homem é o cristianismo. É a única. Deus vem e busca o homem. Deus vem e traz para o homem. Deus vem buscar o homem, não importa o que o homem está. Não importa como eu e você está. Porque quando você veio para Jesus, quando o Espírito Santo começa a habitar no ser humano, ele não está esperando a sua casa ser limpa. Ele não está esperando você ser santificado. Ele não está esperando você abrir os olhos e toda a sua vida ser arrumada. Ele entra do jeito que está. A casa está suja, cheia de problema, mas ele entra assim mesmo, porque o Senhor falou, eu quero o homem como o meu templo. Amém? Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos do Senhor Jesus. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então Deus fala com o homem, ele tem um relacionamento. O homem não precisava de mediador. Sabe onde começa a mediação? Ela começa a mediação quando o homem se vende para o pecado. Como o homem quebra a aliança com Deus. E lá em Êxodo, não precisa abrir, em 20:19, disseram a Moisés, olha o que o pecado fez. Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Os homens queriam mediadores. Porque um foi buscar a tábua da lei, um foi se buscar o processo de Deus, mas esse um que foi buscar, que Moisés, ele buscava o Senhor, ele queria ver Deus face a face, ele queria ouvir a Deus, e ele pagou o preço de ir lá, não sabia o que ia acontecer no monte, ele não sabia se ele ia morrer lá no monte, mas ele foi no monte, e quando ele chegou no monte, ele vislumbrou os dedos de Deus escrevendo as tábuas da lei. Ele viu isso. Ai, que glória, meu Deus. Você imagina quando ele desce do monte? O que acontece quando ele desce do monte? O que acontece com o rosto de Moisés? O que acontece com a vida de Moisés? Ele brilha, mas ele não tem a consciência da glória. E é isso o ponto. Não termos a consciência da glória de Deus. Porque nós estamos tão em Deus, Deus está falando conosco tanto, que nós perdemos a consciência em Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo, quando eu não olho mais para a minha glória. Amém, irmãos? É isso, irmãos, o ponto está aqui. E graças a Deus, é para todos, não é para um. Porque não existe um bom na terra, não existe um justo na terra. Todos os homens pecaram, todos carecem da glória de Deus. Porque bom só existe um, como Jesus falou, Deus. Ele não falou isso para o jovem? Irmãos, quando nós buscamos mediação, o pastor Kleber ele não vai responder por nós. Porque Cristo responde por nós. Ele pode orar, pode nos abençoar, a pastora Gabi pode nos orar, abençoar, pode fazer tudo isso. Mas a condição de busca de Deus, a condição de ouvir a voz de Deus, a condição de virmos aqui e compartilharmos um com o outro daquilo que nós ouvimos durante a semana, é nossa. Nós precisamos ter a responsabilidade de buscar a Deus,
E isso está batendo com o meu coração nesses dias. Isso está batendo forte. Você tem uma responsabilidade, Júnior, de ouvir a minha voz. Você tem essa responsabilidade. Gênesis capítulo 3, vira a página, versículo 9. Olha o que fala esse versículo 9. Mas o Senhor chamou quem? O homem, perguntando: onde você está? Onde está você? Ai, meu pai, quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar. Júnior, onde você está? Aonde você está que você se esconde? Aonde você está, igreja? Aonde você está? Olha essa pergunta, o Senhor chama o homem e ele pergunta: aonde você está? Onde está você? Cadê o meu companheiro? Cadê o meu amigo? Cadê aquele que eu preciso compartilhar o meu coração? Cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Cadê estes que disseram um dia: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim? Cadê você, Júnior, que um dia disse isso? Cadê você? Você está enterrado aonde? Porque você se esconde. Aonde você está? Essa pergunta mexeu com o meu coração, mexeu com a minha vida nesses dias. Aonde você está? Será que você está tão cheio de coisas que você não consegue mais discernir a minha voz? Então Deus chama o homem e faz perguntas. O que Deus quer, irmãos? Fala assim comigo: Deus quer. Deus quer relacionamento. Ai, que bom que é isso. É bom ouvir isso. Porque busque o Senhor enquanto você pode achar. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Porque o relacionamento com Deus, nós vamos ser parecidos com quem? Nós vamos ser parecidos com aquele que a gente se relaciona. Se eu me relaciono com o dinheiro, eu vou ser parecido com o dinheiro. Se eu me relaciono com a mentira, eu vou ser parecido com a mentira. Se eu me relaciono com o engano, eu vou ser parecido com o engano. Se eu me relaciono com Deus, eu vou ser parecido com Deus. Eu vou entender o processo de Deus. Eu vou entender a imagem e semelhança de Deus que eu sou. Deus vai resgatar a imagem e semelhança do nosso coração. Porque você é filho, você é filha. Nós somos filhos. Nós somos a igreja que o Senhor preparou para esses dias. Amém, irmãos? Ele está buscando essa noiva. Ele está buscando essa resposta. Então, quando ele fala, Deus faz essa pergunta, Deus quer um relacionamento. Olha o versículo 10. Vamos na sequência. E ele respondeu. Olha o que o homem responde. Eu peguei a versão da NVI. E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim. Eu ouvi os teus passos e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, o homem, quando ele entra num processo de pecado, ele só passa a ouvir os passos de Deus. Ele não consegue mais ouvir a voz, ele não consegue mais ouvir o relacionamento. Entra uma cegueira, entra uma morte no homem, entra uma separação no homem. Ele não consegue mais entender a Deus. Ele ouviu somente os passos e ele ficou estarrecido de medo. O homem não tinha medo de Deus. O homem não tinha processo de luta com Deus. O homem não tinha de sair correndo, de se esconder. Ele se abria para Deus. Ele falava como se falava com um amigo. Ele olhava para a face de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Mas ele ouviu os passos. Somente os passos. E ele se escondeu de medo. Muitas vezes, irmãos, eu confesso a vocês que eu não quis orar por medo de Deus falar com o meu coração e de revelar coisas na minha vida. Eu confesso isso para vocês. Porque eu sei que quando a gente ora, vai cair coisas de nós. Vai ter renúncia. Jesus não ensinou uma oração fácil, mas uma oração eficaz. Quando ele fala, se tranque no quarto, feche a porta. Feche a porta, porque aqui vai descer os céus.
E quando a presença vem, você começa a clamar: Pai nosso, que estás no céu, santifica o teu nome. Ah, Deus, o seu nome é santo. Nós sabemos que o nome dele é santo. Mas santifica o teu nome aonde, Deus? Santifica o teu nome na minha língua, que é felina. Santifica o teu nome nas minhas mãos, que eu pus as minhas mãos em lugar errado. Santifica os meus olhos, porque eu olhei coisa errada. Santifica o meu corpo, porque eu ofereci o meu corpo para coisas erradas. Santifica a minha vida, Deus, porque eu estou num processo ruim. E aí ele fala mais, a oração vai chegando mais contundente. Ele fala assim: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E muitas orações são assim: Senhor, faça isso acontecer, faça a minha vontade, faça isso acontecer, Deus, faça isso acontecer. Tem até aquela macumba evangélica: joga fogo naquele irmão, joga fogo naquele irmão. É macumba evangélica. Alguns oram assim. Eu ouvi uma oração de um pastor falando isso: mata, Deus, mata aquele bandido que entrou ali. Eu ouvi isso, não estou falando não estou inventando não. É macumba evangélica. Ai, se Deus ouvisse isso, misericórdia. Mas nesse momento do quarto não é para pedir nada, é para olhar para a sua vida, é para olhar para o meu coração e falar: Deus, 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 venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, não seja a minha. Aí minhas lágrimas vão para o chão, aí o meu joelho vai para o chão, não aguento, porque eu quero fazer todas as minhas vontades. Eu sou mimado, eu sou birrento, eu sou rebelde, eu quero as minhas vontades, que seja feita, Deus. Eu não quero as suas vontades, mas Deus, eu estou aqui, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Ai, se o WhatsApp fosse aberto de todo mundo. Falo do meu também. Mas Deus tem acesso ao WhatsApp. Ele não precisa nem de ter algum canal telefônico. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando o homem, e olha o que é tremendo, o primeiro pecado, guarde isso para o seu coração. O primeiro pecado, eu não imaginava isso, não foi a desobediência de Adão. O primeiro pecado não foi a desobediência de Adão. O primeiro pecado foi deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do diabo. Pior, acreditar na voz do inferno. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. O diabo falou: você vai ser igual a Deus. Você não quer ser igual a Deus? Você quer ser igual a Deus, homem? Você quer olhar para tudo isso e ser teu? Me adore. Ele falou isso para Jesus. O primeiro pecado nosso, o primeiro pecado que veio não é a desobediência, é ouvir a voz do inferno. E pior, acreditar nela e executar aquilo que o diabo quis. Quando eles ouvem a voz do inferno, o que acontece com o homem? Eles têm acesso à maldade. Eles têm acesso ao mal. Antes eles eram só conhecedores do bem. Eles só eram conhecedores da bondade de Deus, que dura para sempre. Eles só eram conhecedores da misericórdia de Deus, da glória de Deus, a partir do momento que ele peca, a partir do momento que ele ouve a voz do inferno, ele centra em olhar para quem? Para ele mesmo. Porque o diabo fala assim: agora, olhe para você, você é igual a Deus. Quantos de vocês estão vendo pessoas virarem deuses nesta geração? Quantas pessoas estão ditando regras nesta geração e as pessoas estão obedecendo? Quantos vocês estão vendo isso acontecer? São deuses. São deuses. Não é uma mitologia grega nem romana. São deuses. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o diabo aproveita e coloca isso dentro do homem.
E o anticristo vai se levantar desta forma, como um Deus. E ele vai ser adorado. Irmãos, quando o homem ouve a voz do inferno, ele ouve que você vai ser igual a Deus, o conhecedor do bem e do mal. Começa a entrar os barulhos na cabeça do homem, na alma do homem, no coração do homem. Os barulhos do ódio, os barulhos da desobediência, os barulhos da rebeldia. E o Senhor está falando, aquieta-te. Olha que tremendo que o Senhor está falando. Aquieta-te, porque eu vou falar diante de todas estas vozes que você tem dentro de você. Porque lá no Éden começou essa voz. Interessante, Deus coloca uma condição que mesmo no pecado, isso aqui é tremendo, mesmo no pecado, Deus coloca uma condição de relacionamento com um homem, de continuar a ouvir a voz de Deus. O homem separou de Deus, tudo bem? O homem quebra a aliança entre Deus e ele, dá ouvido ao diabo, mas o homem, na hora que Deus fala, o homem, ele ouve. Tive medo e me escondi. Então Deus coloca essa condição. Mesmo no pecado, na morte, na destruição, ainda é possível ouvir a voz de Deus e é possível ainda falar com Ele. Então nós estamos aqui hoje reunidos como corpo de Cristo e podemos falar com Ele, podemos ter um relacionamento com Ele, podemos mesmo dentro do nosso pecado, dentro de várias vozes, dentro de tanto barulho, dentro de tanta situação errada, dentro de tanta tribulação, nós podemos ouvir e falar com Deus e ter a Deus falando com o nosso coração, porque Ele deixou essa condição. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, que condição maravilhosa. Fala e olha para o seu irmão, que condição maravilhosa, que condição maravilhosa. Você pode entender no seu espírito que Deus está falando conosco nesses dias. Pelo pecado de Adão e Eva, olha isso, pelo pecado de Adão e Eva, nós fomos treinados desde aquela condição lá no Éden, a se esconder diante da voz de Deus. Nós somos treinados, vai passando de geração a geração. Em pecado concebeu minha mãe. Eu posso me esconder lá no fundo do abismo, mas o Senhor pode me alcançar. Mas nós fomos treinados a não ouvir, a ouvir a voz do inferno, a ouvir as vozes, a ouvir o barulho, a acreditar na mediocridade da vida, acreditar na doença, acreditar no diagnóstico, acreditar, não importa o que nós estamos passando, Deus está no nosso processo de vida. Amém, irmãos? Ah, irmãos, mas eu orei, e não aconteceu do jeito que eu queria. Você já experimentou orar do jeito que Deus quer? Porque o jeito que Deus quer é Ele falar, aquieta-te, porque eu vou falar dentro de você. Não orei dessa maneira. Nós fomos treinados a ouvir a voz do diabo em primeiro lugar. Nós fomos treinados a acreditar nessa voz. Fomos treinados a ficar se escondendo da voz de Deus. Se esconder quer dizer não quero ouvir mais o Senhor. Fomos treinados a não ouvir a Deus. Nós somos treinados a fazer isso. Por isso que a sociedade está onde ela chegou. Com todos os problemas que a gente está vendo aí. E não vai melhorar, irmãos. Eu não sou o profeta do Apocalipse. Eu não sou aquele que está falando o agora, eu não sou aquele da nuvem negra, não sou. A Bíblia fala que não vai melhorar. A Bíblia fala uma coisa. Eu quero separar aqueles que eu chamei. A Bíblia fala uma coisa. Eu quero chamar aqueles para o gozo do Pai. Fiquem à minha direita, ovelhas. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Como eu tive sede, me deste beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. Você dedicou a sua vida. Você ouviu a minha voz. Você é íntimo do meu coração. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu olho para os seus olhos e te conheço. Entra para o gozo do Pai. Pessoas que se dedicaram a ouvir a voz do Senhor.
e executar o que Deus. Por isso nós estamos na contramão. Se você está na contramão, vai doer. Agora, se você não está na contramão, não vai sentir nada. A porta é larga. Porque a porta é estreita, porque cada um passa de uma vez. É cada um com a sua vez. E a Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho é também o quê? Estreito. Irmãos, com a desobediência, com o ouvir a voz do diabo primeiro, eles optaram por trocar a presença de Deus pela presença de si mesmos. Ou seja, o diabo seduziu o homem a olhar para si. Eu já estou terminando. Agora sim, pode vir o louvor aqui, por favor. Está um pouquinho, 11:08, mas está adiantado ali, né? Por Jesus, né? Não está, né? Mas eu já vou terminar aqui. Nós só vamos ministrar. Eu queria que você ficasse em pé. Com a desobediência, com o seduzir do diabo, o homem foi seduzido a olhar para si mesmo. Com a desobediência, com ouvir a voz do diabo primeiro, optaram por trocar a presença de Deus pela presença de si mesmos. Ou seja, o diabo seduziu o homem a olhar para si. Conhecedores do bem, Deus ensinou, e conhecedores do mal, o diabo ensinou. Com a presença de Deus, só conhecia o bem. E eu queria que você ficasse atento pelo Espírito de Deus. Deus foi traído no jardim do Éden. Deus foi traído no jardim do Éden. Adão e Eva traíram a presença de Deus. A mesma traição aconteceu no Getsemane, quando Judas deu um beijo em Jesus, por 30 moedas, ali a humanidade traiu Jesus. A mesma analogia, a mesma troca da presença. Lá, diante de Jesus, eles trocaram a presença também. Deus, ele foi traído no mesmo ponto, mas ele está buscando homens que escutem a voz de Deus. Feche os seus olhos e fique olhando para o Senhor. Quando a gente fala fechar os olhos, a gente não está conduzindo você. Mas olhe para si. Olhe para o seu coração. E como aquela mulher samaritana, ela olhou e ela viu Jesus, o judeu. E ela começou a questionar. E o Senhor fala: se você souber quem fala contigo, rios de águas vivas fluirão do seu interior, que vão jorrar para a vida eterna. O poço está dentro de nós, irmãos. O poço está dentro de nós, irmãos. Não está no outro, está dentro de nós. O Senhor quer içar aquele baldinho para tirar as águas podres, para tirar as águas paradas, para tirar toda a situação pecaminosa, para trazer uma libertação. Porque Ele quer falar, Ele está falando ao seu coração: eu vou fazer jorrar neste poço do seu coração, nesse poço imundo, nesse poço sujo, nesse poço destrutivo, nesse poço cheio de vozes. Eu vou fazer fluir as águas vivas do seu interior. Eu vou fazer fluir, porque essas águas vão subir, elas vão tocar a sua vida, elas vão curar a sua alma, elas vão tocar no seu coração. Em primeiro lugar, elas vão fazer isso. Depois, elas vão jorrar, elas vão sair, elas vão ser fontes para a vida eterna. Elas vão tocar naqueles que estão em volta de você. As águas não podem ser mais podres dentro de nós. As águas não podem ser mais sujas dentro de nós, pela traição, pelo processo da presença maligna, pelas vozes. E Deus está fazendo essa pergunta para nós: qual presença você prefere? Júnior, qual presença que você prefere? Qual presença que você quer? A presença do inferno, onde leva você a própria presença? Ou a presença do meu poder sobre a sua vida? Ou a presença do meu coração sobre a tua vida? Ou a presença da minha vida sobre ti?
E diante do Senhor eu falo, nós podemos falar: Deus, me perdoa, eu troquei tua presença, eu troquei pelo meu vazio, por minha glória, pela minha presença, pela presença do pecado que leva à morte. Aleluias, aleluias, aleluias. Vem, Jesus, porque tu és santo, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Só a tua presença, E se Senhor. eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sim, Senhor, não há como lidar com isso, nós Pois vamos o falhar. amor não se compra, Aleluia. nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Ouça o Senhor, fale a Ele: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Oh Deus, Eu quero te conhecer, Senhor. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado, Ele está aqui, o mais velho. Ele está aí onde você está assistindo esse culto. Aleluia. Não troque a presença por nada. Não troque a presença por nada. O mais belo entre Milhares de milhares. meu amado, Meu amado é o mais belo entre milhares. E os céus clamam, os anjos clamam, porque Ele é santo. Ele é o amado, Ele é o Filho amado. Irmãos, a voz do pecado, ela traz muitos barulhos, muitas vozes. E Ele está dizendo: aquietai-vos, 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 escute, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu vos dou a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. A paz que o coração não pode dar, eu dou essa paz. Eu dou essa paz. Eu dou essa paz. Por isso você enfrenta a tribulação. Por isso você enfrenta o dia mal. Por isso você enfrenta as situações que estão acontecendo. Porque a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo o processo, ela está sendo derramada sobre o povo. Ela está acima do seu entendimento. Aleluia. Deus quer voltar a falar conosco. Deus está falando: eu quero voltar a falar contigo. Eu quero ter um relacionamento, mesmo com o pecado no nosso coração, mesmo com a cegueira, mesmo com a situação terrível da nossa vida. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos entender a voz do Senhor. Nós podemos ter essa paz com a ciência do nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Ele está falando com o nosso coração, irmãos. A sua vida não será a mesma, a minha vida não será a mesma, quando essa voz entrar e rachar o meu interior, quando essa voz trazer a espada de dois gumes que separa a alma dos pensamentos do coração, essa espada que separa os propósitos do nosso coração, essa espada que é a voz do Senhor, essa espada que é a palavra de Deus, essa espada que traz vida e vida em abundância, essa paz que faz eu visualizar os céus e entender
dizer que o meu lugar não é nesse lugar, que o meu lugar não é onde eu estou, que meu lugar é os céus, é o trono de Deus, é o lugar de Deus, é o lugar onde Deus está, é o lugar onde eu posso adorar o Senhor, não estar no lugar de Deus, mas adorar ao Senhor Todo-Poderoso, é olhar para Ele e dizer: nós estamos aqui, nós vamos lidar contigo, Senhor, nós vamos depositar as nossas coroas, nós vamos depositar as nossas vidas, e nós vamos dizer: Yeshua, 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 Santo, 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 Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Santo é o teu nome. E quando nós declaramos Santo, 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 Yeshua, 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 a presença, o Deus Emanuel, o Deus Emanuel, o Deus conosco, começa a trazer vida, 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 a vida dos céus, a presença dos céus, a presença dos céus, a presença dos céus. A minha casa não é mais a mesma, o meu serviço não é mais o mesmo, o lugar que eu estou não é mais o mesmo, a minha vida não é mais a mesma, porque a presença não está nos tijolos, a presença não está nas ruas, a presença está no meu coração, a presença está no seu coração, a presença está dentro de nós, porque o templo do Espírito Santo é o seu coração, o templo do Espírito Santo é a sua vida. Aleluias, aleluias, Yeshua, 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 oh meu amado és. Vem Deus, aleluia, meu amado é. Olhe para Ele, olhe para Ele. Se as suas lágrimas não caem, o Senhor vai trazer as lágrimas de volta do nosso coração. O Senhor vai trazer o quebrantamento em nossas vidas. O Senhor vai tirar a sequidão do nosso coração. O Senhor vai tirar o automático das nossas vidas. Aleluias, porque aquele que se aproxima, aquele que está junto, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Você consegue ver o amado? Ele é maior que todos esses que estão em volta de nós, todas essas vozes que estão dentro de nós. Ele é mais lindo, Ele é mais belo que toda a situação da nossa cabeça, do nosso coração. É maior que milhares e milhares. É maior. Vejo anjos trazendo porções aqui. Ai, Jesus. Há porções do maná de Deus. Busque, 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 busque. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Faça da sua casa, faça da sua vida um lugar santo. Vai ter maná, vai ter palavra revelada, vai ter quebra de maldições, vai ter situações aonde a sua vida vai entender a vida de Deus. Eu vejo as pessoas dançando na presença de Deus, eu vejo pessoas se dedicando à presença de Deus, eu vejo pessoas acordando de madrugada ouvindo a voz de Deus, eu vejo pessoas ouvindo a presença de Deus, entendendo a presença de Deus. Virá sobre ti o Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Coloca a tua mão no coração. Pai, nós abençoamos o teu povo, Deus. Que essa palavra continue a queimar os nossos corações. Pai, nós oramos para que o Senhor amplie dentro de nós a revelação da Tua vontade, a revelação da Tua mensagem sobre nós.
Pai, eu estendo minhas mãos sobre o teu povo para abençoá-los. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Pai, eu oro para que o teu amor, Pai, eu oro para que a paz do Senhor Jesus, eu oro, Deus, para que a comunhão do Espírito permaneça sobre nós, se manifeste em nossas vidas mais intensamente, dia após dia. Pai, eu oro, Deus, para que o teu rosto resplandeça sobre nós. Pai, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa, Deus, nos dar direção, que a tua prosperidade esteja sobre nós. Pai, que o teu livramento esteja sobre nós. Pai, que nós possamos viver uma semana abençoada. Nós profetizamos uma semana de vitória, uma semana espetacular, uma semana de conquista, uma semana de muitas experiências com o Senhor, uma semana de livramentos, uma semana de provisões. Pai, nós abençoamos o teu povo, Deus, e proibimos toda a intenção das trevas contra nós. Nós repreendemos todo o plano das trevas contra nós, em nome de Jesus. Pai, nós avançaremos como igreja do Senhor e viveremos plenamente a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do Senhor Jesus. O teu povo está abençoado com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando você, antes de você dar um abraço aí no teu irmão, faça já a aquisição do teu convite para o jantar. E se você tiver um tempinho a mais, dê uma visitinha lá no banheiro, na salinha das crianças, vai ver como ficou. Que Deus te abençoe muito no nome do Senhor Jesus.